Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História, falando hoje sobre a República Nova, de 1930 a 1985. Mas antes de começar a falar sobre a República Nova, eu vou voltar um pouquinho a falar sobre a República Velha, para que a gente possa entender aí a República Nova. No período da República Velha, houve uma grande satisfação do povo entre os partidos políticos, né? Eu acredito que vocês recordam isso, que foi justamente uma aliança que representava a política café com leite. Essa política, né, elegia governo, né, o presidente, apenas de 2 estados do país. E a população já não aguentava mais, ela não queria mais. A classe média, na verdade, urbana, ela passou a exigir que eleições sem fraudes e o voto sendo secreto, porque o voto era um voto aberto, né? Antigamente era o voto de cabresto, existia todo aquele processo e eles não queriam mais. Então, quando entrou aí a República Nova, né? Foi um período assim muito importante para o Brasil, porque ele passou de uma economia tendo como base a agricultura do café para aí uma nação industrial, produtora de diversos produtos, diversos artigos. Nesse período também aconteceram 2 golpes, a da democracia. Foi o Estado Novo e a ditadura, que nós vamos conhecer. Então vamos conhecer agora a Era Vargas. Ficou assim chamada de Era Vargas, porque Getúlio Vargas ele governou o Brasil por 15 anos. Então, por isso que foi chamado de Era Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, ele foi o grande responsável pelo desenvolvimento do Brasil nesse período. Então, o Brasil, ele passou de um país agrário para um país industrial. Vargas ele assumiu o governo provisório com o apoio das Forças Armadas e do povo e passou então a governar o Brasil através de um decreto-lei. E aí ele assumiu os poderes legislativo e executivo. Mas aí no ano de 1934 foi promulgada uma nova Constituição, porque antes existia a Constituição de 1891, e aí ele promulgou uma nova Constituição, a de 1934, e essa Constituição ele colocou alguns direitos que não existiam na Constituição passada. Aí vocês estão vendo a imagem. Nós temos aí o voto secreto, né, que era uma exigência antiga para diminuir as fraudes nas eleições. Aí existia muito o coronelismo, o voto de cabresto, né, por justamente ser um voto aberto, e eles queriam, né, para evitar fraude nas eleições. O direito da mulher ao voto, que não existia, né, na Constituição de 1891. Direito dos trabalhadores, a jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal, remunerado, férias, licença maternidade, multa por demissão sem justa causa, proibição ao trabalho de menores de 14 anos e a criação da Previdência Pública. Então, tudo isso aconteceu na Constituição de 1934. E aí Vargas foi chamado de mãe dos ricos e pai dos pobres, né? Por que se deu isso aí? Ele foi chamado de mãe dos ricos, né? Porque ele criou oportunidade de negócio para os mais ricos. E pai dos pobres porque ele fez uma política com os direitos trabalhistas que nós vimos aí, a imagem passada, e direitos sociais. Então, ele beneficiou tanto a classe rica quanto a classe pobre, né? Ambas a classe, né, a população brasileira ficou satisfeita com a política aí de Vargas. Mas em 1937, quando ele querendo permanecer no poder, obviamente, né, porque já estava chegando as eleições, então Getúlio Vargas ele anunciou o Estado Novo, implantando e comandando a ditadura no nosso país. Ele deu desculpas, né, para que acontecesse isso. Ele deu a desculpa de que existia, então, um plano comunista no país que queria tomar o poder. E então ele iria solucionar tudo isso, ficando no poder. E aí a Constituição de 1934 ela foi substituída por uma nova. A de 1934 ela foi promulgada, né? Como eu disse antes. Mas essa agora ela teria agora um outro nome. Ela seria outorgada, né? Ela foi outorgada por ele. Outorgada quando ela é imposta pelo governo, né? Não existe aí os representantes do povo para elaborá-la. Então ela foi outorgada. No período do Estado Novo, não havia liberdade no país. Os meios de comunicação foram censurados, né? Poderia falar do governo. As pessoas que eram contra o governo, elas eram presas. Então, foi um período bastante difícil para o Brasil. Vargas, né, investiu
em obras de infraestrutura, né, como a construção de hidrelétrica do Vale de São Francisco, criou a companhia Vale do Rio Doce, a qual era responsável, né, pela exploração do ferro. Criou também a Companhia Siderúrgica Nacional, responsável pela transformação do ferro em aço. Criou a CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas, que existe até hoje. O salário mínimo e a semana de trabalho com 48 horas. E então Vargas ele foi dando seus ajustes. Mas aí durante a Segunda Guerra Mundial, Vargas ele tentou manter uma posição de neutralidade, né, de ser neutro, e na verdade ele até simpatizava com as ideias da Alemanha, Itália e Japão, que representavam o eixo. Então, quando a Alemanha fundou vários navios mercantes brasileiros, ele teve de tomar uma posição. Foi quando ele enviou soldados para combater na Europa, ao lado dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e a União Soviética, que eram forças aliadas que enfrentavam o eixo. A guerra ele fez com que o Estado Novo fosse uma contradição. Então, os soldados brasileiros lutavam contra a ditadura fascista e em seu país mantinha-se a ditadura getulista, né? A ditadura de Getúlio Vargas, inspirada no fascismo. Getúlio, né, internamente, né, ele enfrentava a oposição de muitos jornalistas, intelectuais, autônomos e o próprio exército. Todos eles estavam insatisfeitos com o governo, porque perceberam a contradição, né, da posição de Vargas. A guerra também prejudicou as indústrias nacionais, né, vale salientar, porque a reposição de peças e materiais para as máquinas ela ficou muito difícil durante o período aí da guerra. Tudo isso levou a sociedade a exigir, então, a volta da democracia, porque ele tinha implantado o Estado Novo. Então, Vargas ele tentou permanecer no cargo o máximo que pôde, mas os militares invadiram o Palácio do Catete, que foi a sede do governo, e forçaram Getúlio Vargas a renunciar. Com a renúncia de Vargas, o marechal Eurico Gaspar Dutra, que vocês estão vendo aí a imagem, Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência, né? Então, pôs um fim no Estado Novo. Não existia mais. E em 1945, o período do Estado Novo, ele chega ao fim, com a eleição do presidente, né, Eurico Gaspar Dutra, que iniciou a República Populista, né? E aí, em 1946, foi promulgada a quinta Constituição em nosso país, né? Já era a quinta, dessa vez ela foi promulgada novamente, né? Feita pelos representantes do povo. E aí ela garantiu, entre outras coisas, eleições diretas e o voto secreto, que era algo que queriam há bem muito tempo, né? Dutra governou até 1950, ficando aí, 4 anos no poder, quando Getúlio concorreu às eleições e então venceu. Aí nós vamos ver a República Populista, que foi de 1945 a 1964. A expressão, então, de República Populista, né, faz referência à forma de governar dos presidentes desse período. Eles usavam de vários recursos para obter o apoio da população. Eles usavam propagandas, né, para divulgar suas realizações e então promover sua imagem pessoal. Era isso que eles faziam. Vargas era um governo populista. Ele construiu, na verdade, né, uma imagem junto à classe trabalhadora. Então, ele estava aí sempre à frente, mostrando que ele fazia, acontecia, e por isso apelidado aí de pai dos pobres, né? Então, Vargas, ele voltou aí ao poder. Ele foi legitimado por meio de eleições e pelo povo, né? Eleições por meio do povo. Então, vamos aí entender aí essa volta aí de Vargas ao poder. Com a campanha eleitoral para a presidência, Vargas ele fez alianças políticas
com os nacionalistas, né? Que eles defendiam o desenvolvimento das iniciativas nacionais sobre as estrangeiras, enfim. E com os empresários e militares que eram a favor do investimento estrangeiro no país. E em 1950, Getúlio Vargas ele voltou ao poder legitimado por meio das eleições, né, pelo voto. Nesse novo período do governo de Vargas, ele tomou empréstimo estrangeiro e empregou aí o dinheiro naquilo que estava faltando para o desenvolvimento. Indústria de base siderúrgica, a extração do petróleo, transportes, estradas e geração de energia. Então, durante o seu período, né, durante esse período do governo, foi lançado a campanha O Petróleo é Nosso. Vocês estão vendo aí até a imagem. E aí, foi criada a Petrobras. Nesse período aí foi criado a Petrobras, deixando então bem claro o seu objetivo, né, que era de intensificar a política nacionalista no país. Esse novo período do governo Vargas, ele foi bastante conturbado. As pressões dos grandes empresários, das multinacionais, dos jornais e alguns chefes militares também fizeram com que a situação do governo ela ficasse insustentável. Então, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas ele suicidou-se, né? E deixou uma carta onde ele estava aí atestando, né, testemunhando, falando, explicando as razões de sua atitude. E então começamos aí